nessa aula de hoje nós vamos estudar as operações com os números decimais. Então, para começar, nós vamos ver aqui a adição e a subtração. Bom, elas duas são apresentadas juntas porque obedecem às mesmas regras e são feitas da mesma forma, basicamente. Então, eu coloquei aqui no quadro os 4 passos para fazer as operações de adição e subtração com decimais. Primeiro, alinhar a vírgula debaixo de vírgula. Segundo, igualar a quantidade de casas decimais dos números. Depois, efetuar a operação e depois colocar a vírgula no resultado final. Então, aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos 0,12 mais 2,3. Então, primeiro passo, alinho vírgula com vírgula. Coloquei aquela vírgula ali, direção da vírgula do número de cima. Então, nós tivemos o 2 debaixo do 0, 3 debaixo do 1. Por conta disso, nós vamos igualar a casa decimal aqui do número de baixo, colocando um 0. E aí nós podemos agora efetuar a soma. Somando normalmente. 2 mais 0, 2. 3 mais 1, 4. 2 mais 0, 2. E agora, na mesma direção da vírgula nos outros números, nós colocamos no resultado final. E temos ali 2,42 como resultado da soma. Um outro exemplo, 2,41 mais 3,725. Então, vírgula debaixo de vírgula, 3,725. Tivemos o 5 aqui fora da direção de algum número de cima. Então, nós completamos com 0 e realizamos a soma. 0 mais 5, 5. 1 mais 2, 3. 7 mais 4, 11. Fica 1 e vai 1. 3 mais 2, 5. Mais 1, 6. E vírgula debaixo de vírgula. Resultado, 6,135. Agora a operação de subtração. Faremos da mesma forma. 14,98 menos 3,61. Vírgula debaixo de vírgula. 361. 8 menos 1, 7. 9 menos 6, 3. Vírgula debaixo de vírgula. 4 menos 3, 1. E o 1 que está ali sozinho, nós repetimos, tendo como resultado 11,37. Agora, continuando, nós temos aqui os exemplos de multiplicação. Bom, a multiplicação é feita basicamente da mesma forma. Então, nós iremos aqui tomar como exemplo, primeira continha ali, 9,32 vezes 4. Então, vezes 4, montamos a conta e fazemos a operação normalmente. Primeiro, nós iremos ignorar a vírgula. Então, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Fica o 2, vai 1. 4 vezes 9, 36. Mais 1, 37. E agora, o nosso resultado, basta que nós coloquemos a vírgula no resultado para alcançarmos a resposta final. Então, quantas casas decimais a nossa resposta terá? Bom, ela terá a quantidade de casas decimais que tem o primeiro número mais o segundo número. Então, o 9,32 tem 2 casas decimais. O 4 não tem nenhuma casa decimal. Então, 2 do primeiro mais 0 do segundo, a resposta tem que ter 2 casas decimais. Então, nós teremos como resposta 37,8. Já os outros exemplos que nós temos aqui são exemplos de multiplicações por 10, por 100, por 1000, ou seja, múltiplos de 10. Nesse caso, nós teremos 0,23 vezes 10. Basta, na multiplicação por 10, andar uma casa decimal para a direita. Nós teremos, então, 2,3. Por que uma casa decimal? Porque o 10 tem apenas um zero. Então, nós não precisamos realizar a conta de multiplicação. Basta, na multiplicação por 10, andar uma casa para a direita. Na multiplicação por 100, como nós temos ali, nós andaremos 2 casas para a direita. Então, nós teremos 2,65. Andando 2 casas para a direita, 265. E 3,64 vezes 1000, nós iremos andar 3 casas para a direita. Então, andando 3 casas para a direita, nós teremos 3,64. Andando 3 casas, nós teremos 1, 2, ainda teremos que andar mais uma casa. Por isso, nós completamos com 0 e temos como resposta 3.640. Agora,
como último exemplo da operação de multiplicação com decimais, nós temos a multiplicação de dois números decimais. O primeiro exemplo foi o número decimal com o número inteiro, e agora nós temos um exemplo de número decimal vezes um outro número decimal. Então, montando aqui a nossa continha, nós fazemos 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. E agora, multiplicando com 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3, e 1 vezes 2, 2. Para finalizar, nós somamos os dois resultados, que daria 0, 6 mais 2, 8, 3 mais 1, 4, 2 mais 1, 3. Agora, por fim, nós iremos verificar o total de casas decimais no resultado. Para isso, nós iremos contar quantas casas decimais o primeiro número possui e iremos somar com o total de casas decimais do segundo número. Então, nós teremos 2 mais 1, duas casas decimais do primeiro mais uma casa decimal do segundo, um total de 3 casas decimais. Nossa resposta, então, terá 3 casas decimais, 3 casas após a vírgula, e o resultado será 3,480. Tá certo? Então essas foram as nossas operações de multiplicação com números decimais. Agora a divisão, nós temos aqui como primeiro exemplo a divisão de um número inteiro por outro número inteiro. Dividindo 6 por 5, nós teremos aqui então 6 dividido por 5 vai dar 1 e sobra 1. Então nessa divisão, para continuarmos até ter resto zero, nós completamos aqui o resto com 0 e o quociente colocamos uma vírgula. Agora teremos 10 dividido por 5, que vai dar 2, e agora sim resto zero, finalizando a nossa divisão. Portanto, quando nós temos a divisão de dois números inteiros, pode ser que nós alcancemos como quociente um número decimal. Agora nós iremos fazer a divisão de um número decimal por um número inteiro. Nesse caso, nós temos aqui o seguinte: 32,2 dividido por 4. Para nós realizarmos essa divisão, nós primeiro precisamos igualar as casas decimais. Ou seja, nós fazemos aqui um total de uma casa decimal em cada algarismo, em cada número. E agora, para realizar essa divisão, nós temos que ter os dois números sem vírgula. Ou seja, nós iremos andar uma casa para a direita em cada um desses números. Então, o 322 será... O 32,2 se tornará 322 e o 4 se torna 40. Agora sim nós podemos realizar essa divisão de 322 por 40. Bom, se nós pegarmos ali e baixarmos o 32 é menor do que 40, então não é possível fazer a divisão. Agora, se tomarmos o 322, nós dividindo por 40 teremos como quociente 8. Porque 40 vezes 8 é 320. Então, 320 para chegar a 322, falta 2. Para isso, nós colocamos um zero e completamos com vírgula. Como não é possível realizar a divisão de 20 por 40, nós então temos que colocar um outro zero aqui no 20 para se transformar em 200. E por conta disso, nós colocamos um zero no quociente. Já colocamos uma vírgula, não podemos colocar outra vírgula. Agora sim, 200 dividido por 40 dá 5 e resto zero, alcançando o resultado final da nossa operação. Nós temos também na operação da divisão as mesmas situações da operação da multiplicação, ou seja, operação com 10 e múltiplos de 10. Nesse caso, nós temos aqui 45,6. Então, 45,6 dividido por 10 é a mesma coisa que voltar uma casa decimal. Então, se na multiplicação nós andamos uma casa para frente, na divisão nós voltamos uma casa. Nesse caso, a vírgula que estava depois do 5 vai ficar depois do 4. Então, nós teremos como resultado 4,56. A vírgula volta uma casa, já que o 10 tem apenas um zero. Obedecendo a mesma regra, nós temos aqui 25,2 dividido por 100, que vai ser igual a voltar duas casas decimais, porque nós temos dois zeros no 100. Então, nós teremos a vírgula antes do primeiro 2. Então, completaremos a casa decimal com 0
e ficaremos com a resposta 0,252. A mesma forma de realizar a operação da multiplicação, realizamos a operação da divisão. A diferença é que na divisão a vírgula volta casas decimais. Por fim, nós temos aqui 9,23 dividido por 1,3. Percebam que os dois números são decimais, só que eles têm quantidade de casas decimais diferentes. Então, o que nós iremos fazer? Primeiro, igualamos o total de casas decimais. O primeiro número tem 2 casas e o segundo número tem 1. Para isso, nós completamos o segundo número com 0 até ter a mesma quantidade de casas decimais. Agora que os dois têm a mesma quantidade de casas decimais, nós iremos retirar a vírgula. E aí, poderemos realizar a divisão de 923 por 130. Agora, realizando essa divisão de 923 por 130, nós percebemos que o 92 não é divisível por 130, porque é menor. Por isso, nós temos que fazer a operação direto de 923 por 130. Essa divisão dá 7. Por quê? Porque 130 vezes 7 é igual a 910. E 910, para chegar a 923, faltam 13. Bom, para realizar essa divisão, então, continuar a divisão, nós completamos com 0 o resto. E já que completamos o resto com 0, colocamos uma vírgula aqui no nosso quociente. Continuando a divisão, 130 dividido por 130 dá resultado 1 e resto 0. Portanto, nossa resposta será 7,1 como resultado da divisão de 923 por 130. Então, o resultado da divisão de 9,23 por 1,3 também é 7,1. Tá certo? Agora, a operação da potenciação. Bom, nós lembramos que a potenciação significa o número ser multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que o expoente está indicando. Então, aqui no primeiro exemplo, 0,2 ao quadrado significa a mesma coisa que pegar o 0,2 e multiplicar por ele mesmo. Por quê? Porque o expoente é 2, então o número tem que aparecer 2 vezes. Nesse sentido, agora, nós realmente só devemos fazer a operação de multiplicação de 2 números decimais, como já foi ensinado aqui nessa aula, alguns instantes atrás. E nós teremos como resultado 0,04. Agora, 1,5 ao cubo será realizado da mesma forma. Nós iremos pegar 1,5 e multiplicar por ele mesmo. Quantas vezes o expoente indicar? Nesse caso, 3 vezes. Realizando essa multiplicação, nós encontraremos como resultado 3,375. Então, o resultado de 1,5 elevado ao cubo é a mesma coisa que multiplicar 1,5 por ele mesmo 3 vezes e encontramos como resposta 3,375. Já na radiciação, nós iremos realizar essa operação de uma maneira um pouquinho diferente da habitual. Preste atenção aqui, olha. Raiz de 1,44 será realizado de que forma? Nós iremos primeiro organizar esse número 1,44 sob a forma de fração, para ficar mais fácil de realizar essa raiz. Então, 144 é a mesma coisa que 1,44 é a mesma coisa que 144 dividido por 100. Porque na divisão por 100 nós voltamos 2 casas decimais e teremos 1,44. Então, a raiz de 1,44 é a mesma coisa que a raiz de 144 sobre 100. Nesse caso, nós iremos realizar da seguinte forma. Tiramos a raiz do numerador e tiramos a raiz do denominador, separadamente. A raiz de 144 é 12. A raiz de 100 é 10. Então, nós temos como resultado 12 dividido por 10, que, como nós aprendemos, é a mesma coisa que 1,2. Tá bom? Bom, outro exemplo ali, 1,69, nós iremos fazer da mesma forma. 1,69 é a mesma coisa que 169 dividido por 100. Então, nós escrevemos aqui na forma de fração, 169 dividido por 100.
nós encontramos ali, então, a raiz de 169 dividido pela raiz de 100. Raiz de 169 é 13, raiz de 100 é 10. Então, nosso resultado será a divisão de 13 por 10, que é 1,3. Então, nossa resposta é 1,3 para a raiz de 1,69. Tá certo? Agora nós temos aqui uma situação de arredondamento. Como é que nós fazemos para arredondar o número decimal? Bom, a primeira informação que nós precisamos ter é para qual casa decimal nós devemos arredondar esse número. Por exemplo, se nós formos arredondar o número 3,425 para a casa das unidades, ou seja, para a casa do 3, nós iremos verificar se o número que vem depois do 3, ou seja, nesse caso aqui é o 4, ele é maior, igual ou menor do que 5. Por quê? Porque quando ele for maior ou igual, nós arredondamos para cima. Quando ele for menor do que 5, nós mantemos o mesmo número. Então, nesse caso, nós queremos arredondar o 3,425 para a casa das unidades mais próximas, ou seja, a casa do 3. Para isso, nós verificamos o número seguinte, que é o 4. O 4, ele é maior, igual ou menor do que 5? Bom, o 4 é menor do que 5. Então, se o 4 é menor do que 5, o 3 permanece com o mesmo valor. Então, nós teremos como resultado o arredondamento 3 como resposta desse arredondamento. Agora, tomemos como exemplo o 6,78. 6,78 e eu quero arredondar para a casa das unidades também. Posso arredondar para qualquer casa, tá, gente? A casa dos décimos, centésimos, milésimos, unidades, dezenas, centenas. Nesse caso, eu estou escolhendo aqui a casa das unidades. Para sabermos se o 6 permanece o mesmo ou se torna um número acima, nós temos que verificar o valor ao lado, que é o 7. Bom, lembrando do que eu tinha escrito, o 7 é maior do que 5. Logo, se o 7 é maior do que 5, o 6 deve ser acrescentado em uma unidade. Então, nós teremos como arredondamento do 6,78 o valor 7, já que o 6 teve que ser acrescido de uma unidade. Tá bom? Agora, finalizando aqui a nossa aula de hoje, nós temos os números decimais e a porcentagem que pode ser atrelada a eles. Bom, relembrando que porcentagem é a mesma coisa que porcento, que é a mesma coisa que por 100, ou seja, alguma coisa dividido por 100. Então, para transformar o número decimal em porcentagem, basta que nós reescrevamos esse número como uma fração com denominador 100. Nesse caso, nós temos aqui, olha, 38 dividido por 100, porque quando nós voltarmos duas casas decimais, nós teremos 0,38. O 125, quando nós voltarmos duas casas decimais, ele se torna 1,25. Então, para que o 0,125 torne-se uma porcentagem, nós temos que escrevê-lo como 12,5 sobre 100. Nesse caso, nós temos 12,5% por 100. Então, isso é a mesma coisa que 12,5%. Faltou colocar aqui no primeiro valor que 38 por 100 é a mesma coisa que 38%. Então, aqui, o primeiro valor é a mesma coisa que 38%, o segundo valor é a mesma coisa que 12,5%, 12,5%. A terceira opção ali agora é o 25%. Bom, se funciona na ida, funciona na volta. O sentido inverso também serve. Aquele símbolo de porcentagem é a mesma coisa que 25 por 100. Então, nós temos 25 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,25. E o 15,6%, nós temos aqui 15,6% é a mesma coisa que 15,6 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,156. Então, nós temos ali como resultado do 15,6% o número decimal 0,156. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Um abraço
e até a próxima.